Olá, nubentes! Meu nome é Bella Wild, sejam bem-vindos a mais um episódio de Wild Delícias Retrô. Eu não tô linda? O episódio de hoje é um pouquinho diferente dos demais, por dois motivos. A gente tem uma receita que você vai poder fazer em casa, dessa vez não vai ser muito bizarra, eu prometo. E nós vamos juntinhos, depois de fazer essa guloseima, sentar um pouquinho, bater um papinho, fazer uma leitura. Vocês devem estar se perguntando, por que a Belinha tá usando branco hoje? É porque eu vou me casar. E eu recebi este presente de pré-casamento, de noivado, que se chama O Livro das Noivas, de Receitas e Conselhos Domésticos. Então vamos ler juntinhos sobre o que esse livro se trata? Esse livro, inteiramente dedicado aos noivos, é não só um memorial cômodo, mas também um repositório de preciosas informações sobre a vida do lar. Conselhos higiênicos de mestres abalizados, receitas culinárias absolutamente comprovadas. A gente vai ver isso já já. Literatura leve, a gente também vai ver isso já já. Além de informações de grande utilidade e interesse, se reúnem no Livro das Noivas, criado especialmente para ser o companheiro dos noivos e, portanto, da família. Emocionante, né, gente? Esse livro, publicado em 1929, não tem autor ou autor indicado, e ele se divide em conselhos, cuidados com a casa, beleza, higiene, estética, receitas doces e receitas salgadas. Como eu ainda tô satisfeita de comer tanta gelatina de frango e torta doce de macarrão, você achou que eu não ia fazer divulgação dos vídeos antigos? Eu vou sim, ó o cardzinho subindo aqui, ó. Não sou burra. A gente vai então agora fazer um aperitivinho mais leve, tá? A pedido do meu padrinho de casamento, Douglas, no Instagram. Um beijo, Douglas. Você pediu um aperitivo? É aperitivo que você vai ter, meu bem. A gente vai fazer uma receita que se chama pipoca candy. Usa-se para esse doce mel ou melado. Então, para cada xícara de melado, a gente usa uma colher de vinagre de uva. Vinagre de uva, que é o que está na receita aí, nada mais é do que o vinagre de vinho tinto. A gente vai deixar ferver essa calda até o momento em que, se a gente jogar ela na água gelada, ela tenha consistência. E depois a gente vai jogar em cima das pipocas, que a gente vai estourar juntos. E para esta receita, eu farei uso dessa minha pipoqueira elétrica, pois eu sou uma noiva moderna. E antes que alguém enche o meu saco dizendo que não existia isso na época, já existia sim pipoqueira elétrica em 1930. Elas pareciam com essas daqui que estão passando na tela. Você vê que a gente tem as alavancas pra girar o milho e ele poder estourar. Só que assim, gente, eu tô lavando louça daquela torta de macarrão doce até hoje, então eu só quero sujar uma panela. Eu vou fazer pipoca aqui, tá bom? Então a gente vai começar colocando o nosso melado na panela. Eu estou usando uma xícara de melado, que nem a receita diz. Eu estou usando esse dosadorzinho aqui de bebida mesmo pro vinagre, tá? Eu estou usando metade da metade de uma dose. Um quarto de dose, tá? A gente coloca então primeiro o melado. Ai, que bonito! Que sujeira que você vai fazer, que legal! Uma colherinha de vinagre, eu estou usando uma colher de sopa aqui. O cheiro disso daqui é horroroso. E aí a gente vai ferver isso então. E depois a gente pinga na água gelada para ver se ele cria consistência. Vamos lá, meninas. Agora a gente liga a pipoqueira. Ai, só um segundo. E aguarda. Com esse barulho super agradável. É ótimo usar esse aparelho. Ai, ai. O calor do cacete. Nossa, aqui do lado. Utensílio doméstico, como vocês podem ver, que faz pouca bagunça, faz pouca sujeira. Eu tô com pipoca até no meu quarto. A gente vai então, ó, começar a derreter já o melaço com o vinagre e deixar ferver. Olha, o cheiro é bom, gente, tem cheiro de calda mesmo. Vamos ver se a hora que começar a ferver, se eu consigo testar pingando um pouquinho aqui na água gelada, tá? Eu conseguindo pingar aqui, quer dizer que a receita deu certo. Tá começando a ferver já. Ih, manchei meu vestido, filha da p***. Agora que está fervido, vamos ao teste. Agora sim, menina. O que eu vou fazer então? Eu vou adicionar a pipoca na panela, que eu acho que é mais fácil do que despejar essa calda quente ali. Porque eu não sou burra e eu não quero me queimar.
prontinho. Essa receita foi mais rápida do que as outras. Bem, é pipoca, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos provar, então, ver se isso ficou bom. Ficou bom, menina. Ela tem um gostinho de caramelo, só que o vinagre traz uma acidezinha. Então você não sente, na verdade, o gosto do vinagre. Você só sente que ele cortou aquele doce do melado, sabe? Do caramelo. Agora que a nossa iguaria está pronta, a gente vai sentar ali no sofá e bater um papinho, viu? De mulher pra você. O livro das noivas traz, em algumas de suas passagens, mensagens muito emocionantes do papel da mulher dos anos 20. Como, por exemplo, abre aspas, daqui a algumas horas serás de teu marido. Vai, segue-o até onde ele quiser levar-te. É o teu dever. Que o nome dele seja para ti um nome puro, onde não possa cair mácula. Ama-o mais do que o amaste até aqui, sem cogitares do seu caráter, dos seus defeitos, nem das suas virtudes. Ama-o sobre todos os amores, pois ele será tua única família. Se você, assim como eu, só quer casar pra ganhar presente, comer bolo, fazer festa, você tem que saber qual o seu papel, o que esperam de você nesse casamento. E é o seguinte, abre aspas, a felicidade humana deriva do que vive sobre a nossa responsabilidade. Como mães, a pátria suplica-nos bons cidadãos. E a nós, como esposas, a sociedade exige o maior exemplo de dignidade e moral. São essas preocupantes palavras que abrem o livro das noivas, direcionando as leitoras a um papel social bastante específico para essas mulheres na chegada dos anos 30. O capítulo seguinte, que precede o das receitas e dos afazeres domésticos, traz um texto escrito pelo Dr. Eurico Branco Ribeiro, um médico, sobre a importância do exame pré-nupcial. Conforme nós já esboçamos no nosso vídeo da gripe espanhola, são as décadas de 20 e 30 que trazem à tona esse imaginário social e científico no qual a higiene é o fator determinante para o futuro. Mas para esses médicos dessa época, higiene não é só lavar as mãos, escovar os dentes antes de dormir, não. Higiene é o preceito que deve permear toda a sociedade, inclusive a reprodução humana. E aqui, no caso, ela está representada pela união desses casais de noivos, né? Então, esse médico diz o seguinte, abre aspas, se para a garantia da sociedade o direito exige a voz do juiz, se para a paz das almas a religião exige a bênção do padre na consumação do casamento, para garantir o bom estado de saúde dos noivos e promover o da sua prole, a medicina exige, como um direito divino, o exame médico pré-nupcial. Sob o pretexto de prezar pela construção do lar e da sociedade, visava-se evitar que se transmitisse aos noivos e à sua descendência doenças como sífilis, tuberculose e lepra. Eles dizem inclusive que leprosos não podem se casar, assim como demais insanidades mentais, dentre elas o alcoolismo e a miséria. Acreditava-se que todos esses fatores, tanto as doenças bacteriológicas e virulentas, quanto o alcoolismo, por exemplo, as doenças da mente, eram hereditários. E é aí que o médico entra, para garantir que você pode ou não se casar, porque você tem que se reproduzir depois. Além disso, condena-se, abre aspas, o velho e imprudente costume da viagem de núpcias, cheia de imprudências e excessos físicos, com noites e noites mal dormidas após passeios estafantes. Parece divertido pra mim, mas pra eles, as noites de núpcias estão afastando a mulher do seu lugar sagrado. O lar, abre aspas, ali é que deve ter o início da vida do casal. Depois, preparar-se a esposa para ser mãe, e essa é a sua divina missão. Ainda bem que tem um drink e a glicose, porque vai ser terminar isso aqui. Aqui fica explícita essa tentativa médica de controlar os corpos dos noivos e das noivas. É um tipo de opressão, só que vestida de pedagogia, de saúde. É o saudável e o moral. Portanto, é o correto. Disse inclusive no livro que, abre aspas, sem a saúde não há felicidade e de cada indivíduo depende a saúde própria da prole. Da saúde de cada indivíduo depende a saúde pública. Desta, o futuro da nossa pátria. Cuidando de nossa saúde, pois, concorremos para a nossa felicidade pessoal e para a grandeza da pátria.
Fecha aspas. Mas Bela, qual é o problema de se cuidar da saúde de um pra pensar na saúde de todos? Não é isso que a gente tá fazendo na quarentena? E eu te respondo, querida, não. A gente vai discutir isso mais a fundo no segundo vídeo sobre a gripe espanhola que sai na semana que vem. Mas a gente já começou essa discussão no primeiro vídeo e aqui nesses trechos que a gente tá lendo junto, saúde e higiene não tem o mesmo significado de hoje em dia. Aqui, saúde e higiene são inseparáveis de moralidade. E você que entrou aqui pra aprender a fazer pipoca dos anos 30, pega já seu copinho de água, linda, porque o próximo assunto é bem intragável. A gente vai aprender, além da receita, uma palavrinha nova: eugenia. A eugenia ganha força na década de 30, apesar dela já ter sido criada em 1883 por Francis Galton. Eugenia é, de acordo com o capítulo Casamento Eugênico, escrito pelo Dr. Edgar Braga, no livro Das Noivas. A gente ainda tá falando do livro de noivas, menina. Eugenia é o cuidado, abre aspas, dos grupos, do futuro das raças. É a ciência que trata dos fatores e influências que melhoram a qualidade inata de uma raça. O mal e o bom não têm personalidade de modo geral. O que se apresentar bom a A poderá ser mal a B e vice-versa. Entretanto, não haverá desacordos em torno do forte. Por isso, que todos devem saber que é preferível ser forte a ser fraco, saudável a ser doente. A eugenia cuida, portanto, de elevar todos os tipos que formam um grupo, de modo que as gerações sucessivas recebam sempre a herança cada vez melhor. Fecha aspas. Vamos brincar de um quiz aqui então, bem rapidinho? A gente está nos anos 30, com esse discurso médico e, portanto, científico. Vocês acham que esse tipo de discurso trouxe boas coisas, historiograficamente? Ou más notícias que afetaram todo o rumo da história mundial? Eu vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem. Sabe o que esse discurso de progresso, futuro, saúde e força trouxe? Nazismo. Isso é eugenia. Uma corrente de pensamento científico que se baseia no darwinismo e no racismo como lógicas de controle das heranças sociais, genéticas e patrióticas. Deforma-se o discurso da evolução das espécies, que foi fundado em 1859 pelo Charles Darwin, para se construir uma escola de pensamento médico que defende certos indivíduos como merecedores de futuro, de propagar a sua prole, e outros indivíduos tomados como doentes, como indignos e, portanto, que devem ser exterminados. E isso não se aplica somente aos judeus no nazismo, não. Sabe quem também não merece ter herança, de acordo com esse discurso? Porque prejudica o futuro da sociedade, portanto, da pátria? Homossexuais, mestiços, surdos, cegos, qualquer tipo de pessoa que exija um cuidado especial. Ou seja, qualquer um que não seja branco, cis, heterossexual, de elite e dentro dos padrões opressores. Te lembra o discurso de alguém? Aliás, falando nisso, você já deu bloco naquele parente hoje? Pode ir lá bloquear que eu te espero. E qual o motivo, então, disso tudo estar presente no livro de noivas? É simples. Esse discurso se baseia no moralismo da herança, da prole e, portanto, dos casais, que em breve se espera que sejam pais e que possam transmitir a seus filhos somente o bom e o melhor, ou seja, a tradição das opressões. O livro se destina à mulher da elite brasileira, e isso se torna evidente tanto pela presença dos ingredientes importados nas receitas, nomenclaturas em inglês, francês, alemão, e também pelo fato de ser uma mídia escrita, num país cuja taxa de analfabetismo na época era de aproximadamente 60% da população. A gente tem essa mulher de elite. Pô, tá tendo um rally de moto aqui, não é possível. São esses daí que eles querem que se reproduza, viu? Ou seja, esse livro se destina a essa mulher de elite que tem que transmitir esse moralismo e essa tradição para suas próximas gerações, enquanto faz receitas com a ajuda da mão negra e analfabeta que trabalha na cozinha dela. Esse é o público-alvo desse livro, dessa pedagogia. E é por isso que aqui na obra a mulher se submete a figuras masculinas numa ordem bem específica. Primeiramente, ela é submissa ao pai, que representa essa tradição por si só. Depois, a um médico, que realiza esse exame pré-nupcial. E aí é sobre o viés da saúde e da ciência que ele decide a sua validade como futura esposa e como ventre que reproduzirá o futuro da pátria. E por último, ela se submete ao seu marido, que será o seu parceiro, ou melhor, praticamente o seu dono, na missão de gerar o futuro higiênico do país. Hoje eu tomei uma receita simples para tratar de um assunto bem complexo.
Isso porque eu acredito que, como historiadores ou simplesmente curiosos, a gente deve nos ater à época dessas coisas antigas, mas destacados desse saudosismo romântico de sempre. A gente não pode só falar do passado pensando em saudade. E é por isso que eu acredito que um simples livro de noivas pode revelar muito mais do que um paladar antigo. Ele pode trazer todo um pensamento problemático também de uma época. Se vocês gostariam de saber mais sobre esses outros capítulos que eu só passei por cima aqui, eles falam de beleza, dieta, etc. Por favor, manifestem-se! Porque nós temos um pouquinho mais para analisar nessas páginas, mas o algoritmo do YouTube precisa entender isso. Bem, por hoje é só. Agora aproveitem que essa receita é fácil e tentem fazer na quarentena, para adoçar esses lábios amargurados por tantos assuntos ruins que estamos vivendo hoje. Me digam nos comentários se vocês gostaram da receita, que já já eu tô de volta pra gente discutir mais história e culinária. Um beijinho doce, mão toda melada, menina.